Olá, nessa aula vamos falar então sobre como instalar o PHP. Bom, para você obter mais informações sobre o PHP e ver qual que é a versão mais atual disponível, você vai acessar o site oficial php.net. Então você vai ter algumas informações sobre o PHP aqui, qual que é a versão mais recente, quais são as atualizações, né? E você vai ter a opção de download aqui. Mas eu não vou recomendar que você faça instalação por aqui não. Caso você nunca tenha feito a instalação do PHP, talvez o jeito mais fácil de se instalar seja utilizando um pacote já pronto com todas as ferramentas que o PHP pode precisar. Por quê? Porque ao instalar o PHP você vai precisar de outras ferramentas, você vai ter que precisar de um banco de dados, você vai precisar de uma forma de gerenciar esse servidor web, né? E talvez a forma mais fácil de se fazer isso seja por uma ferramenta chamada Champ. Champ é uma ferramenta da Apache, né? Que é um servidor web, né, que vai fornecer não apenas o PHP, mas vai fornecer todo o servidor Apache, né, um banco de dados, que é o MariaDB, que é baseado em MySQL, MySQL, né, e vai fornecer o Perl também, né, então você pode obter o Champ nesse endereço aqui, eu recomendo que simplesmente você pesquise essa palavra aqui, né, Champ, e aí o Champ, uma das vantagens dele é que ele é compatível tanto com Windows, Linux ou macOS, né, e ele vai sempre ter a versão mais recente do PHP, então você não precisa baixar por aqui, você pode baixar esta versão aqui mesmo. Então você vai clicar aqui, vai baixar para o seu sistema operacional, né? E quando você terminar o download, né? Não vou mostrar como é que é esse processo de instalação, mas é basicamente avançar, avançar, avançar. Você, talvez no Windows, né? Você precise configurar o path, né? Mas aí você simplesmente pesquisa configurar path PHP Windows, né? E ele vai te mostrar como fazer isso, né? Então aqui, ó, já vai estar, é bem simples de fazer. Ok, deixa eu ver aqui, Path Windows, ok? Caso você tenha esse problema, mas em geral o Champ ele já consegue resolver para você esses problemas e de instalar o PHP corretamente. Bom, então ao instalar o Champ vocês vão ter acesso a esta ferramenta aqui, né? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Instalei o Champ, vou abrir, ele vai estar desta forma aqui, ok? Então você vai ter essa cara e você vai ter que Manage Server, né? Talvez essa ferramenta ela muda muito, esse painel muda muito, mas é bem parecido. E aí você vai ter aqui, ó, o Apache Web Server, né? O Web Server é o que vai ter o PHP, é o servidor web, né? Que vai ter o PHP embutido, que vai receber essa requisição, né? Vai processar a página dinâmica, né? Do jeito que a gente mostrou nas aulas passadas e vai devolver para o cliente. Por isso que a gente precisa do Apache, não apenas do PHP. O PHP é apenas o processamento dinâmico, né? Mas o Apache vai cuidar tanto do recebimento das requisições, de todo esse processo e de devolver corretamente para o cliente no servidor web. Ok? Então o Champ é bem fácil, você vai clicar aqui no item que você quer e vai clicar em Start, né? Se ele tiver inicializado, né, ele vai estar com a bolinha verde, se não tiver, vai estar com a bolinha vermelha, né? Você vai ter que ter outros serviços aqui, tem o MySQL, tem o serviço de FTP, a gente não vai usar isso por enquanto não, vamos usar só o PHP. Ok? E como que a gente usa isso? Então vamos lá. Aqui você vai ter uma opção, um botão tipo Open Application Folder, né? Que é a página principal da sua aplicação. Quando você clica nele, você vai ter essa pasta aqui, ó, que é o htdocs, né? Que é a pasta raiz. Vamos editar aqui um arquivo qualquer. Você vai ver que tem um arquivo .html. Eu vou abrir aqui e vou editá-lo, né? Vou usar o Sublime mesmo. Ok? E vamos construir uma página HTML bem simples, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo HTML. Ah, tá. Ok, já preencheu para mim aqui agora. E vou colocar aqui, bem-vindo ao Champ, ok? Coloquei essa mensagem, né? E aí, como é que a gente faz para testar? Uma vez que você já está na página HTDocs, você vai abrir o seu navegador, né? O servidor tem que estar rodando e você vai digitar localhost, ok? Olha o que acontece, ele vai carregar a minha página HTML e vai exibir aqui para o usuário. E aí eu vou começar mostrando uma breve diferença, né? Qual que é a diferença do PHP para o HTML? Então o PHP, ele também vai gerar, a função dele é gerar HTML de forma dinâmica, mas eu não preciso salvar o meu arquivo em formato HTML, eu posso salvar em outro formato. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou renomear esse arquivo, né? Renomear, em vez de ser index.html, eu vou mudar para index.php. Ok, usar PHP, e aí nós vamos editar esse código aqui, ó, e vamos adicionar um comando PHP, ok? Como que a gente vai adicionar um comando PHP? Um comando PHP ele pode ser aplicado aqui dentro, né? Vou colocar aqui mesmo, vou colocar essa mensagem aqui dentro. E aí, como é que se difere um comando PHP do HTML? Um comando PHP, ele sempre começa com
esse símbolo aqui, né, o menor, o interrogação e a palavra PHP, e ele fecha com menor, com PHP e o símbolo de maior, ok? Então todo bloco aqui é um bloco PHP que vai ser executado de acordo com as nossas necessidades. E aqui a gente pode colocar comandos na linguagem de programação. Um comando mais básico do PHP talvez seja o comando echo, né, que vai imprimir alguma coisa, né? E eu vou colocar aqui uma mensagem: olá mundo PHP, ok? E a gente fecha com apóstrofo, ok? Todo comando PHP, ele tem que ser encerrado com ponto e vírgula, né? E toda vez que eu abro um arquivo, um código PHP dentro do HTML, eu preciso fechá-lo desta forma. Então, quando a gente executar aqui, ó, olha só, ele vai simplesmente exibir a mensagem. Então, ele vai pré-processar esse conteúdo aqui e vai exibir a mensagem aqui dentro. Tá, mas e se eu quiser criar um arquivo PHP puro? Ou seja, eu não quero colocar HTML nesse código, eu quero que ele seja um PHP puro e ele vai criar todo o conteúdo HTML. Podemos fazer também, ó. Vamos apagar isso daqui. E aí, eu vou voltar para a mensagem que estava antes. Deixa eu ver se eu consigo voltar a mensagem que estava antes. Ok, bem-vindo ao Champ. Eu quero que todo este conteúdo ele seja criado de forma dinâmica usando PHP. Então, o que eu vou fazer? No meu começo do código, olha só, eu vou vir aqui e vou abrir o bloco PHP. Isso talvez seja a forma mais comum que vocês vão encontrar. Quando a gente tem um arquivo PHP puro, a gente não deve fechar o bloco PHP. A gente deve deixar o PHP... a gente deve deixar esse bloco encerrando com uma linha vazia, ok? Sempre a última linha vazia. E agora eu vou usar o comando echo para imprimir esse troço aqui todo. Então eu vou colocar aqui echo, e aí eu vou colocar apóstrofo, né? Vou deixar o apóstrofo aqui e vou fechar aqui no final o apóstrofo e vou fechar o ponto e vírgula, olha só. Então eu estou criando aquele mesmo código HTML, só que usando só PHP. Tem uma desvantagem, né, que a gente perdeu o syntax highlight, né? A gente não consegue visualizar, mas isso aqui vai criar um bloco HTML inteiro. Tá vendo? Ele criou todo o conteúdo HTML e eu não coloquei nenhum bloco HTML, nenhum código HTML. Tudo isso aqui é feito com PHP. Então a ideia do PHP é criar conteúdo dinâmico, né? Então a gente vai fazer muito, a gente vai mexer muito com isso, né? A gente pode intercalar HTML com PHP, né? Então, existem várias formas de se trabalhar com isso, né? Eu posso até armazenar isso aqui numa variável, né? Pensa numa variável como se fosse uma caixa, né? Então, eu posso criar uma variável utilizando o símbolo de cifrão, né? E o nome da variável, né? Então, eu posso criar aqui código, e eu coloco igual, e aí eu coloco todo o meu bloco, ok? Se eu atualizar, o que vai acontecer? Não vai ter nada aqui, né? Porque eu não tenho nada no meu código. Mas aí eu venho aqui e dou um echo código, ok? Sempre deixando uma linha em branco, né? Não precisa fechar quando o meu arquivo PHP é puro. E aí ele vai gerar o conteúdo dinamicamente para mim. Então, essa é uma das vantagens do PHP. Nas próximas aulas eu quero trazer para você um pouquinho de como que nós podemos criar sites dinâmicos, né? Como que nós podemos utilizar as estruturas de código do PHP, né? O que é uma variável, quais são os tipos de dados que eu posso armazenar numa variável, né? Quais são as estruturas de repetição, estruturas de controle e como que a gente pode construir aplicações mais avançadas utilizando o PHP. Bom, pessoal, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa. A gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até mais.